Se a gente fizer uma observação cuidadosa da sala de aula hoje em dia e do sistema de ensino tradicional, a gente vai ver que os dois estão parcialmente em crise. Mas, no entanto, se a gente tiver coragem de colocar as reflexões de Paulo Freire na prática, a gente pode reinaugurar uma nova educação. Repara na sala de aula, ela é cinza, quadrada, chata, mal cheirosa, enquanto o mundo explode em cores, sons e texturas e coisas interessantes lá fora. Os alunos estão ali obrigados, de braço cruzado, os professores estão adoecidos e continua o monólogo eterno em sala de aula. O Mário Sérgio Cortella, filósofo e educador brasileiro, trabalhou muitos anos com Paulo Freire, e ele diz: se o médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele não ia entender praticamente nada, por tudo que mudou ali dentro, inclusive a tecnologia. No entanto, o professor do século XVII, se entrasse na escola do século XXI, ele ia achar praticamente igual. As carteiras continuam organizadas uma atrás da outra, os alunos têm que decorar um mundo de conteúdo para cuspir na prova depois. O professor continua com seu monólogo eterno e solitário. O José Pacheco, da Escola da Ponte de Portugal, ele faz o seguinte desafio: pede para o professor de História fazer a prova de Filosofia fazer o de Geografia, o de Geografia fazer o de Matemática. Provavelmente nenhum deles vai passar, porque eles são super especialistas de suas disciplinas, mas, no entanto, tem poucas condições de fazer a relação com as outras áreas e também a relação com o mundo prático do dia a dia. E os alunos têm que decorar aquela quantidade de coisas, uma sobrevalorização da informação, e conseguem aprender pouco com esse estilo de educação. O Rubem Alves, ele fala sobre o papel do professor e ele diz: professor de biologia, por exemplo, ao invés de chegar na sala de aula e colocar aquela quantidade de nomes científicos no quadro para os alunos decorarem, deveria levá-los para passear no parque, para eles ouvirem os sons dos pássaros, observar os animais, sentir o frescor da mata. E aí os alunos, maravilhados com aquilo ali, diriam: ah, este é o mundo da vida, este é o mundo da biologia. Professor, me ensina. Mesma coisa o professor de músico, que ao invés de colocar ali a partitura no quadro, ensinar as notas e os tempos, deveria colocar os alunos para ouvir músicas lindas. E aí os alunos diriam: isso é música? Professor, me ensina sobre o mundo da música. Então, a frase que eu escolhi do Paulo Freire para refletir é: a teoria sem a prática é verbalismo inoperante, e a prática sem a teoria é ativismo cego. Na nossa sociedade, a gente vê os dois extremos: pessoas que só praticam e pessoas que dedicam excessivamente à reflexão, como a gente vê muito na universidade e na academia. E as nossas escolas reproduzem esse modelo do conteudismo em excesso e da reflexão em excesso, e às vezes deixam de lado de fazer a conexão dos dois, colocar a teoria e a prática junto. O YouTube é uma coisa fantástica e a gente tem que ficar de olho no YouTube, porque o que ele está mostrando para a gente é o seguinte: enquanto a gente permanecer conteudista, os alunos vão continuar nos demitindo e escolhendo o YouTube, porque em termos de conteúdo, lá estão os melhores da Terra, estão as melhores aulas da Terra. Mas na medida que a gente transformar a escola numa escola freiriana, numa escola do diálogo, numa escola das carteiras em roda, numa escola da problematização da realidade, numa escola em que a teoria e a prática são feitas de forma interligada, quando a gente criar essa escola, a gente vai ver que a educação presencial tem o seu papel e é mais importante, é muito importante. E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que o YouTube e os melhores conteudistas da Terra serão uma ajuda a mais nessa escola da roda, nessa escola freiriana.